de Nutrição Parenteral e Enteral, a ASPE, e da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo também, a ESPE. Partindo desse princípio, a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, a Braskem, ela fez um compilado de informações e disponibilizou, e a gente vai falar mais à frente um pouquinho dele para vocês entenderem esse parecer que a Braskem fez. Devido à ausência de informação, né, de evidência direta no tratamento do paciente com COVID, a gente vai tratar ele como a gente trata paciente crítico, né? Então, como a gente trata o paciente com sepse e o próprio paciente com comprometimento de doença pulmonar, no caso da síndrome da resposta respiratória aguda. Um slide ficou pequenininho ali. A introdução da terapia nutricional, ela precisa ser iniciada de forma mais precoce possível, certo? Para que a gente tenha o melhor desfecho clínico desse paciente. Ela faz parte também fundamental desse tratamento, certo? E aqui não está dando para visualizar para vocês direito, mas é sobre a importância desse início da terapia enteral nas primeiras 24 a 48 horas, certo? Dessa forma, a gente vai reduzir mortalidade, reduzir as complicações devido a hiperhipoglicemias, e a gente vai reduzir a incidência também de outras infecções. Então, quanto mais precoce a gente iniciar essa terapia, melhor o desfecho. Em relação à contraindicação, em algumas situações é contraindicada a via digestiva, seja ela enteral ou oral, a gente vai iniciar, né, vai ser uma indicação médica, não é indicação do nutricionista, mas vai ser um indicativo de iniciar a nutrição parenteral. Então, nessa contraindicação da via digestiva, a gente vai partir para a nutrição parenteral. Considerando também, a gente não pode deixar de sinalizar que a parenteral ela pode ser suplementar. Então, em algumas situações onde a gente não consegue suprir o paciente as necessidades nutricionais dele pela via digestiva, e nesse período aí que a gente cita de 5 a 7 dias, a gente pode utilizar a parenteral suplementar. Nesse período da MTN, né, avaliando os pacientes da terapia nutricional no período com Covid, nós tivemos 2 casos de pacientes com parenteral suplementar, em que a gente teve que fazer a utilização da parenteral nesses pacientes. Em relação à triagem nutricional, eu falo um pouquinho sobre a INRS, né, de 2002. De suma importância a triagem, ela deve ser feita nessas primeiras 24 a 48 horas, e essa triagem ela vai fazer com que a gente faça a intervenção nutricional de forma precoce. Então, ela é de suma importância identificar esse risco nutricional no paciente. Os pacientes da terapia nutricional, os pacientes que nós acompanhamos na MTN, eles já são classificados como risco. Então, todos os nossos pacientes hoje em terapia enteral ou parenteral, eles já possuem risco nutricional e a gente já classifica ele como paciente terciário, certo? Em relação à prevenção ou tratamento da desnutrição, ela vai reduzir a complicação e o resultado negativo em relação ao paciente que é acometido pelo COVID. Esse paciente que interna com COVID-19, ele tem um histórico de anosmia, de disgeusia, de perda ponderal, então é um paciente que tem uma vulnerabilidade grande e que vai apresentar risco nutricional. Aqui só para vocês entenderem um pouquinho de como é feita a triagem nutricional, então a gente considera, né, a perda de peso, diminuição da ingesta e também considera a gravidade da doença. A gente vai fazer uma pontuação, um somatório, que vai pontuar, sendo 0, não tem risco nutricional, pontuação entre 1 e 2, um risco aumentado, e uma pontuação maior ou igual a 3 é um risco alto. No caso dos pacientes da MTN hoje, todos eles vão ter pontuação maior ou igual a 3, então todos eles possuem risco nutricional. A gente vai compartilhar um pouquinho com vocês a rotina assistencial da nutricionista da MTN hoje, né? Como é que a gente conduz, o que é que a gente faz na rotina assistencial. Primeiro é feito, a equipe de enfermagem relaciona a MTN, liga para o nosso ramal e vai sinalizar essa admissão que é para ser feita, né? Com a liberação da sonda e vai sinalizar a posição dessa sonda também. E a gente vai fazer esse deslocamento até a unidade de terapia intensiva. Na maioria das vezes, a gente já está até na própria unidade, fazendo a visita dos demais pacientes, mas essa liberação é sinalizada pela enfermagem. Nós temos nutricionista hoje na MTN de segunda a sexta, de 7 da manhã às 19h30, e nos finais de semana, de 7 às 7 da noite. Então, todos esses horários a gente tem o profissional, né, nutricionista
na MTN para poder fazer essa admissão, sendo que em situações de admissão na madrugada, se vocês perguntarem na madrugada como é que fica, o paciente fica sem dieta até a Nutri chegar, não. A gente tem a dieta do protocolo, que é solicitada pela enfermagem, onde tem uma vazão padrão tanto para o internamento como para a UTI, e no dia seguinte, né, na manhã seguinte, a nutricionista ela vai fazer a avaliação desse paciente e vai determinar a conduta com a mudança dessa fórmula. A gente faz também a antropometria, então a gente faz circunferência do braço, circunferência da panturrilha e altura do joelho. No caso da circunferência do braço e altura do joelho, ele pode dar, né, estimativa de peso e altura para a gente. Na panturrilha, a gente vai avaliar se essa panturrilha tem depressão muscular ou não e vai classificar, a classificação diferente para homem e para mulher. E a própria CB, ela também vai nortear o estado nutricional. Porém, hoje, na MTN, nós nutricionistas, a gente não avalia o estado nutricional somente pela CB. A gente avalia os outros parâmetros também. Então, a gente avalia exame, a gente avalia a parte do exame físico. Então, a gente faz um diagnóstico nutricional mais completo. A gente colocou aqui também informação de peso e altura. Em algumas situações, os pacientes que vieram para a terapia nutricional foram pacientes que vieram da via oral. Então, a gente prioriza o peso aferido, depois referido e depois o estimado. Então, em algumas situações, nós conseguimos coletar o peso referido, né, as nutriclínicas que tem na evolução das meninas, aí a gente consegue ter a referência desse peso. E a gente colocou também a dinamometria, onde a gente faz a aferição da pressão palmar, que já é num outro momento, no momento de reabilitação do internamento. Então, depois que esse paciente ele vai, né, evoluir de alta da UTI para o internamento, a gente consegue fazer a aferição da pressão palmar dele para avaliar a força muscular. Então, a gente consegue hoje aplicar. Conseguimos nos pacientes, já fazíamos nos pacientes na COVID, hoje a gente consegue fazer nos COVID também. Na visita, no deslocamento da nutricionista à unidade de terapia, na visita ao leito, a gente checa várias coisinhas. E a gente vai citar aqui mais ou menos o que a gente faz na prática. A gente avalia a cabeceira, né? Então, todos os leitos hoje na unidade tem a angulação do lado da cabeceira e a gente avalia isso, né? Observa isso durante a visita para poder a gente reduzir o risco de broncoaspiração desses pacientes da terapia. A gente confere também a vazão da dieta, lembrando, né, que a pressão da nutricionista, ou a pressão da dieta é a atribuição do nutricionista, então a vazão da dieta na bomba ela tem que estar de acordo com a prescrição da nutricionista que passou naquele paciente. A gente também confere a adequação da identificação da dieta, então toda dieta ela é etiquetada e ela tem que conter as informações do paciente, a checagem, né, a hora de instalação, a hora de validade, e tem que ter os registros também da enfermeira e do próprio técnico que vai instalar aquela dieta. Além de que a gente também avalia a presença de drogas e sedação também quando faz essa visita ao leito. No exame físico, a gente vai avaliar o abdômen, vai avaliar a presença de edema, a presença de lesões, depressão muscular, perda de gordura subcutânea e até sinais de desidratação também a gente avalia nesse exame físico. A discussão com a equipe multi, né, que é de suma importância, no período da pandemia foram suspensas as reuniões multis por conta, né, da quantidade de pessoas, aglomeração que não podia existir, mas a gente continua na discussão com a equipe multi, então a gente não discute, né, só com o intensivista ou com a equipe de enfermagem, a gente envolve todos os outros profissionais também. Em relação ao prontuário eletrônico, então hoje na unidade a gente não utiliza nada manuscrito, né, nada manual, é tudo através do prontuário eletrônico, onde a gente consegue fazer análise de exames, então os exames que são prescritos desses pacientes na terapia pela intensivista na UTI, no caso, a gente acompanha diariamente o resultado desses exames, a gasometria, que a gente acompanha também, monitora aí esse lactato, o balanço hídrico, né, que é a aba que é lançada pela enfermagem, onde eles vão lançar todo o volume do paciente. No caso do volume fundido, a gente monitora diariamente. Então, a nutricionista da MTN hoje, ela avalia diariamente quanto é infundido de dieta naquele paciente. Então, a gente consegue avaliar se está adequado, se infundiu o que a gente prescreveu, e consegue ver também se naquele dia o paciente estava em jejum, não estava adequado. A gente consegue também, durante a vistoria do prontuário, observar o que foi que aconteceu, que fez com aquele volume infundido, né, o volume prescrito não ter infundido. Em relação à aspiração gástrica, a gente tem um protocolo de verificação de resíduo, onde a gente verifica, a enfermagem verifica
o resíduo a cada 8 horas, né? Então, são 3 aferições no dia. E o protocolo da gente só a pausa da dieta com volume maior, igual a 300, onde a gente faz a pausa por 3 horas, na ausência de novo resíduo gástrico, a gente reinicia a dieta. A gente monitora também o ritmo intestinal desse paciente através do balanço hídrico, onde a gente confere a frequência e a consistência também das dejeções. Então, a gente consegue ver quantas dejeções foram feitas nas últimas 24 horas, e a enfermagem também lança a consistência. Então, a gente consegue perceber qual a consistência que essas dejeções estão. Aqui a gente vai fazer um pouquinho do comparativo do parecer da Braskem, que eu falei no início, versus a prática clínica, né? O que foi que a Braskem orientou e sugeriu para a equipe de terapia nutricional, para o nutricionista, e o que foi que a gente conseguiu fazer na prática clínica, o que foi que a gente conseguiu seguir, o que foi que a gente fez de diferente. A gente vai fazer um comparativozinho. Em relação à rotina assistencial, a princípio a Braskem ela sugeriu que o nutricionista evitasse o contato físico com esses pacientes com COVID. E fossem feitas, né, as auditorias de prontuário, a vistoria do prontuário, e estimulou a discussão com a equipe multidisciplinar. Então, que a discussão fosse mais ampla, né, não só entre a equipe da MTN, mas também partisse para a gente discutir com a equipe da unidade de terapia intensiva. A princípio, aqui nessa primavera, a gente começou a aderir, né, à sugestão da Braskem em não realizar esse contato físico e não fazer o exame físico no paciente, mas a gente foi percebendo a necessidade da nutricionista à beira-leito, né, para melhor avaliação, para melhor realização do exame. Para a antropometria, então, tiveram situações que a gente não conseguia o peso referido pelo familiar, o serviço social auxiliava a gente nesse contato com o familiar e nos dava o peso e a altura referido por eles. E a gente começou a encontrar dificuldade porque tinham pacientes em que os familiares não sabiam, não tinham noção nenhuma do peso e altura desse paciente. E a gente precisava, para conduzir a terapia nutricional, dessas medidas, né? Então, a gente percebeu que foi necessário a gente ir até o leito, a gente fazer a rotina como a gente já fazia nos pacientes não COVID. E a gente percebeu também que isso melhorou a discussão com a equipe multidisciplinar. Além da demanda também, né, a gente iniciou com poucos pacientes, depois da terapia nutricional a gente já tinha muitos mais outros pacientes que a gente estava atendendo. Em relação ao aporte calórico e proteico, nessa fase aguda da doença, a Braskem ela sugere que a gente inicie com um aporte calórico mais baixo, né, de 15 a 20 quilocalorias por quilograma dia, e para a gente progredir isso a partir do quarto, né, com 25, que seria a manutenção do estado nutricional desse paciente, e se a gente aumentar a oferta para 25 em caso de recuperação. O que foi que a gente da MTN a gente observou na prática? Que a gente conseguia alcançar essas 25 quilocalorias por quilograma dia no terceiro dia, nas primeiras 72 horas, como já é uma rotina da gente com os outros pacientes não COVID. Levando em consideração também que existiam alguns pacientes onde a gente acabou protelando mais essa progressão em conta da pronação, intolerância da dieta, a necessidade de troca de fórmula, então algumas coisas que aconteciam que faziam com que a gente não alcançasse as metas calóricas nessas primeiras 72 horas. Em relação ao tipo de fórmula, a Braskem sugere que a gente utilize a fórmula integral, né, com alta densidade, então com densidade calórica de 1,5 a 2,0, na tentativa de reduzir fluidos para esse paciente. A gente, de fato, utiliza como dieta de partida, né, então a gente usa essa dieta de alta densidade calórica, que ela vai ter densidade entre 1,5 e 2,0, na tentativa de atingir o aporte calórico proteico e de restringir fluidos também nesse paciente. Mas a gente percebeu que na prática clínica, quando esse paciente está estável e tem a necessidade da mudança da fórmula, a gente consegue mudar a fórmula e que o paciente tolera. Então, em algumas situações que a gente inicialmente não usa, no paciente crítico, né, a fórmula com fibra, mas quando ele estabiliza, para sair desse início da fase aguda, a gente consegue, tem a necessidade de trocar a fórmula, a gente consegue fazer uso da fórmula com fibra. Então, a gente percebeu que a gente conseguia fazer esses ajustes com o paciente estável. Aqui, só para vocês entenderem um pouquinho a diferença da fórmula normocalórica e hipercalórica,
né? A norma ela tem densidade de 1,0 e 1,2, e a gente vai ter de 800 a 850 ml de água no volume de 1 litro, né? Então, isso em porcentagem seria 80 a 85%. No caso da hipercalórica, a gente vai ter a densidade calórica de 1,5 a 2,0, que é o que é sugerido nos pacientes com Covid-19, e a gente vai ter a média de água de 700 a 750 ml, que isso dá também em porcentagem de 70 a 75%. Em relação à oferta proteica, a Brás sugeriu no parecer que a gente utilizasse a oferta proteica entre 1,5 e 2,0, né? Mesmo em caso de disfunção renal. Então, a oferta que a gente faz para paciente hipercatabólico. E aí, ele sugere que a gente faça essa progressão de uma oferta de 0,8 nos 2 primeiros dias, de 0,8 a 1,2 no terceiro ao quinto e maior que 1,2 após o quinto dia. O que é que a gente da MTN percebeu? Que a gente conseguia fazer uma oferta de maior que 1,2 nas primeiras 72 horas. Então, o cálculo ele é individualizado, né? Então, a gente faz o cálculo individual para cada paciente, a partir da necessidade dele, mas a gente percebeu que a gente não precisava retardar esse tempo e só atingir essa meta lá para o quinto, sexto, sétimo dia. A gente conseguia atingir uma meta maior que 1,2 a partir das primeiras 72 horas. Lembrando mais uma vez que tiveram ocasiões, né, que a gente tinha em questão da pronação, uso de Propofol, que a gente vai falar lá na frente, algumas situações que a gente precisava e dava um retardo nessa progressão da dieta. A gente hoje utiliza uma meta proteica que ela vai variar de 1,8 a 2,0, e em algumas situações a gente tem hoje paciente com oferta, né, de 2,5. Pacientes que estão em hipercatabolismo, com dificuldade para desmamar do ventilador, né? E em situações também de diálise. Então, a gente consegue hoje ofertar até 2,5. A Braskem, ela sugeriu, a princípio, também que a gente evitasse o uso de módulo proteico, né? Pela maior manipulação com aquele paciente com Covid e o aumento do risco para a enfermagem também. Para a enfermagem, né, que vai lá, faz hidratação, verifica resíduo e faz a administração dos módulos prescritos pelo MTN também. Então, ela sugeriu que a gente evitasse. Porém, na prática clínica, a gente tem a necessidade desse módulo quando a gente já atingiu o metacalórico e precisa ainda, né, para poder atingir metaproteico, então a gente precisa desse módulo proteico. E em algumas situações a gente conseguia atingir só com a vazão, mas na maioria das situações a gente precisava do módulo. E aí hoje a gente utiliza aqui na unidade um sachê de 12 gramas, que ele é diluído em 90 ml de água, e é o que a gente utiliza hoje com a demanda da enfermagem. Então, o que a gente pensou para minimizar e aproveitar, né, a sugestão e adequar o nosso serviço foi prescrever as 2 unidades juntas. Então, hoje a gente faz, em algumas situações, a gente prescreve 2 módulos para o mesmo horário. Então, a enfermagem ela vai fazer manipulação de 1 por vez, mas a gente faz uma oferta de 24 gramas naquele horário. E a gente começou também a utilizar o horário de prescrição junto ao horário de hidratação, porque a gente reduzia a oferta hídrica desse paciente. Então, no mesmo horário que era para ser feita hidratação, a gente colocou a prescrição desse módulo para ser feito no mesmo horário. Aqui eu vou passar para a Raicinha, porque ela vai falar um pouquinho do monitoramento aí de eletrólitos. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, né, à nossa apresentação, como o Carol falou, vamos falar um pouquinho do monitoramento desses eletrólitos. A Braskem inicialmente sugeriu o monitoramento frequente do fósforo sérico, né, e a reposição adequada, caso seja necessário. Né, os pacientes com hipofosfatemia, eles vão ter um retardo, né, podem ter um retardo na saída da ventilação mecânica. E também ele pode estar sinalizando para a gente uma síndrome de realimentação. Nós da MTN aqui no hospital, nós além do fósforo, avaliamos também outros eletrólitos, outros marcadores da síndrome de realimentação, como é o caso do magnésio, do potássio e até mesmo do sódio, que podem estar alterados. Assim também como outros marcadores, né? Marcadores de função renal, albumina, alguns marcadores sanguíneos, para a gente estar avaliando como um todo esse paciente. Aproveitando um pouquinho o gancho e falando um pouco sobre o nosso protocolo de síndrome de realimentação, inicialmente, já na admissão, a gente já faz a triagem desse paciente e já identifica o risco, classificando ele em risco para síndrome de realimentação ou risco alto para síndrome de realimentação.
olhando alguns parâmetros, por exemplo, o IMC abaixo de 16 ou 18, a redução ou a não ingestão oral, né, na última semana, nos últimos dias, a perda de peso, que pode ser mais que 10% em 3 a 6 meses, ou 15% de 3 a 6 meses, e também alguns pontos, como presença de alcoolismo, quimioterapia, uso de antiácidos, diuréticos, então a gente vai estar avaliando esse paciente como um todo. Inicialmente, a terapia ela é iniciada com cautela, né? A gente inicia 10 quilocalorias ou 15 quilocalorias por quilo de peso, dependendo da classificação do paciente, e evoluímos também com cautela, podendo suprir esse paciente de 4 a 7 dias. Por isso a importância desses eletrólitos serem solicitados, né? Os exames serem solicitados diariamente, porque assim a gente vai ter um melhor monitoramento desse paciente para que a gente possa evoluir a dieta adequadamente. Também é iniciado, durante os 10 primeiros dias, uma suplementação de tiamina, que pode ser realizado pelo médico intensivista, o hospitalista ou até mesmo o médico da MTM. Em relação à pronação, a Braskem sugere que seja continuada a terapia nutricional durante toda a posição prona. Não se mostrou contraindicação, inclusive em pacientes com sono em posição gástrica, né, que não se observou intolerância nesses pacientes. Eles destacam o cuidado em pausar a dieta antes da movimentação do paciente, assim como depois. A utilização também da fórmula, né, na vazão trófica de até 20 ml por hora durante todo o período de pronação ou nos primeiros 6 dias da pronação. Deve ter procinético fixo na prescrição e para aquele paciente que usa parenteral, não é necessária a suspensão, né? Não precisa suspender a parenteral para a realização da manobra. Nós, do MTM aqui do hospital, orientamos nossa equipe a pausar a dieta 2 horas antes do procedimento, né, do manejo da prona, e religar a dieta 1 hora após, né, do procedimento, com vazão trófica de 20 ml, não menos que isso. E a gente observou que esses pacientes eles não apresentaram nenhuma intercorrência quanto à vazão nessa posição. Mas a gente também, observando se o paciente não teve intolerância e ele teve uma necessidade maior de outras pronações, né, no decorrer da semana, a gente pode estar evoluindo essa vazão a cada 10 ml. Lembrando também que quando o paciente volta para a posição supina, a gente solicita que seja pausada a dieta 1 hora antes do manejo e retornar 1 hora após, com a vazão prescrita pelo nutricionista, né? Também sugerimos a manutenção do procinético na prescrição e também que não fosse suspensa a parenteral para o manejo. Vamos falar agora um pouquinho sobre os desafios da nossa prática clínica, iniciando com o Propofol. O Propofol ele é um sedativo que está sendo utilizado em grande escala agora, né, nas UTIs, nesse período, e ele é uma emulsão lipídica que é formada por glicerol, óleo de soja e lectina do ovo. Então, o que é que ele vai implicar nas nossas condutas? Ele vai fornecer ao paciente calorias vazias. E são calorias vazias porque ele não vai ter nenhum aporte nutricional, né? Só vai aumentar o estoque de energia desse paciente. Como nós podemos resolver isso? Compensando as calorias, reduzindo a vazão da dieta prescrita, e aí a gente faz os ajustes junto ao módulo proteico, para que a gente consiga suprir as necessidades proteicas desse paciente, chegando até 4 módulos proteicos por paciente, e como o Carol falou, cada módulo, né, 2 módulos prescritos no mesmo horário. Ou até modificar para uma dieta normocalórica hiperproteica, tentando adequar, né, o aporte calórico proteico para esse paciente. O cálculo, ele é feito pegando o ml, a vazão de ml, né, que está na bomba do Propofol, transformando essa quantidade nas 24 horas e multiplicamos por 1,1, que é a quantidade de calorias presentes a cada ml do medicamento. Em relação à hiperglicemia, a gente destaca a presença de um processo inflamatório, processo infeccioso e o uso de corticoide, né? A gente pode exemplificar da seguinte forma. O estresse sofrido pelo corpo, que nesse caso vai ser a infecção pelo coronavírus, pode desencadear o aumento da liberação de citocinas pró-inflamatórias, né? E aí essas citocinas, elas podem aumentar os hormônios hiperglicemiantes, que são glucagon, catecolaminas e glicocorticoides.
e aí gerar uma hiperglicemia nesses pacientes, assim como uma disfunção também nos linfócitos e na fagocitose dos monócitos e macrófagos, e aí aumentar ainda, né, promover um processo pró-inflamatório, o que piora a infecção. Então, a gente observa que acaba sendo um ciclo. E o uso de corticoide, né, se mostra que em uma quantidade mais elevada e um tempo mais extenso também, ele pode levar ao aumento da glicemia. E aí, os médicos intensivistas, né, podem fazer ajuste junto com a insulinoterapia. Nosso manejo é, no paciente mais estável, modificar a dieta para uma dieta com fibras, né, ou até modificar para uma dieta de densidade calórica menor e maior densidade proteica, favorecendo a absorção do carboidrato presente nessas dietas. Falando um pouquinho agora sobre a constipação e diarreia, a gente sabe que um dos sintomas dos pacientes que internam com Covid é a diarreia, né? Mas a gente já pega os pacientes mais graves de ventilação mecânica, em uso de sedativos, então a gente vê inicialmente na fase aguda mais constipação. Devido, né, à disfunção de motilidade intestinal, gastroparesia, ou ileoparesia, distensão abdominal e, como eu falei, o uso prolongado dos sedativos, opioides e o bloqueador neuromuscular. Que esses medicamentos, eles vão retardar o trânsito gastrointestinal, né, provocando a constipação. E aí o manejo inicial seria, não assim, na fase aguda, se colocar a dieta com fibra, justamente porque esse paciente tem o maior risco de ter alguma intercorrência, né, devido justamente ao uso desses sedativos. Então, seria a prescrição de laxativos ou até de uma lavagem intestinal realizada pelos médicos responsáveis. E aí, o uso prolongado desses laxativos pode levar à diarreia. Então, a gente já muda o quadro desse paciente, né? E podem ter outros fatores, como distúrbios gastrointestinais, antibióticos, hipoglicemia. E aí eu quero aproveitar para também falar um pouquinho sobre o nosso protocolo de diarreia e mostrar para vocês, a partir do próximo slide, um pouquinho do nosso algoritmo, tá? Inicialmente, a gente precisa confirmar se esse paciente realmente está com diarreia, né? Porque a gente é muito sinalizado, assim, sempre nos informa que há dejeções líquidas ou semilíquidas, mas quando a gente vai olhar, às vezes é uma vez ao dia, em média quantidade. Então, isso não necessariamente é a diarreia. A diarreia é classificada como 3 evacuações líquidas ou semilíquidas nas últimas 24 horas. Identificando a diarreia, a gente agora vai ver as possíveis causas dessa diarreia. E eu queria frisar já no início, né, da gente não pensar logo em suspender a terapia nutricional ou até reduzir vazão, né? Porque, como eu falei agora, a gente vai ver as diversas causas que essa diarreia pode ter e você vai estar reduzindo o aporte nutricional desse paciente, você vai estar prejudicando ainda mais o estado nutricional desse paciente. Bom, primeiramente, a gente deve checar na prescrição as medicações que possivelmente possam estar implicando na diarreia. Como eu falei ontem, ou antes, a questão dos laxativos e dos antibióticos, né? E aí a gente sinaliza aos médicos a presença dessas medicações para que eles possam, se possível, fazer os ajustes necessários. Pesquisar também risco de colite pseudomembranosa. Então, às vezes, pacientes maiores de 65 anos, em uso de antibiótico de largo espectro, internação prolongada, porque a gente sabe que a internação prolongada pode levar a maiores infecções. E aí se atentar na pesquisa de Clostridium, né, nas fezes. Também deve-se avaliar se há risco de impactação fecal com diarreia paradoxal, né, aquele paciente que já vem de uma constipação crônica desde o domicílio, 5 dias sem evacuar, ou até o uso de opioides, né, pode ocasionar esse fecaloma. E aí a gente está pensando em realizar o exame retal ou até mesmo a ultrassom de abdômen para realmente fazer essa investigação. Avaliar sinais clínicos de distensão, dor abdominal, resíduo gástrico aumentado. Então, sempre que tiver, né, esses sintomas, talvez avisar a equipe da MTM que a gente vai fazer o manejo adequado para esse paciente, né? Não pausar a dieta de início, não reduzir vazão. Pode sinalizar porque a gente vai fazer o manejo adequado. E, se sinais de história clínica compatíveis com uma absorção,
talvez pensar em trocar essa dieta para uma dieta oligomérica, que é uma de proteína hidrolisada de melhor absorção. Observou todas essas situações e não achou a causa da diarreia, a gente pode realizar outro manejo, que é iniciar prebiótico, né, se o paciente estável, verificar a osmolaridade da dieta, principalmente em pacientes que tenham jejunostomia ou sondas pós-pilóricas, e avaliar o início de probiótico também naqueles pacientes que não possuem contraindicação, como, por exemplo, pacientes imunossuprimidos, né? E aqui a gente quis mostrar um pouquinho para vocês como seria, né, a microbiota intestinal do paciente crítico. Então, do lado esquerdo, vocês veem uma microbiota mais saudável e do lado direito, a microbiota mais inflamada. Vocês veem que tem redução das velocidades intestinais, maior permeabilidade intestinal, maior entrada de macromoléculas e de patógenos. Então, isso ocasiona maior risco para sepse, maior risco para translocação bacteriana e até menor resposta imune, né? E aí, o que é que a gente pode estar fazendo para auxiliar? A entrada de prebióticos, como eu falei, porque as fibras solúveis, elas vão formar ácidos graxos de cadeia média, e aí elas vão alimentar os enterócitos, né? E as fibras insolúveis, elas vão ajudar na consistência das fezes e na formação do bolo fecal. Os probióticos vão entrar, né? As bactérias boas vão reduzir essas bactérias patogênicas e melhorar, né, a permeabilidade intestinal, vão melhorar a velocidade e também reduzir todos os riscos de translocação bacteriana, melhora do sistema imune e redução também do risco de novas infecções. Aqui também a gente quis exemplificar os dois tipos de probióticos usados aqui no hospital e aí mostrar um pouquinho até da diferença dos dois. A gente observa que o Floratil, ele tem uma cepa de bactérias, né, enquanto que o Sinfor, ele tem 5 cepas. No paciente crítico, a gente não tem como identificar qual bactéria precisa ser reposta, né? Então, se mostra necessário, se mostra mais benefício se a gente der uma maior variabilidade de cepas, né? Então, talvez até tenha alguns estudos que mostram que lactobacilos e bifidobactérias são até melhores para esses pacientes. Mas, Raíssa, eu posso usar os dois associados? Pode, porque os dois possuem cepas de bactérias diferentes, né? Então, vai auxiliar mais nos pacientes. Mas lembrando, são pacientes mais estáveis, né? Porque o paciente crítico em fase aguda, ele possui um maior risco para translocação bacteriana, possui maior risco de até no manejo do probiótico, de infecção por catéter. Então, você tem que avaliar bem o paciente, ver o momento certo para se iniciar o probiótico. Por último, e não menos importante, na verdade bastante importante, vamos falar um pouquinho sobre o desmame da terapia nutricional para via oral. Aqui no hospital a gente também tem um protocolo, e eu vou estar falando um pouquinho sobre ele. A gente inicia o desmame da terapia nutricional a partir da liberação de todos os horários da dieta oral pela fonoaudiologia, com uma consistência que supra a necessidade dos pacientes. Geralmente as meninas, não todos os pacientes, claro, mas a maioria libera uma consistência mais segura, que é a pastosa liquidificada, que pode estar associada aos espessantes alimentares, né, nos líquidos finos ou não. E aí, com a avaliação das meninas, com todo o exercício, elas conseguem ir evoluindo a consistência nos pacientes que têm condições, e aí a gente inicia esse desmame. Se inicia com a dieta cíclica noturna, onde a gente desliga a dieta interal às 5 horas da manhã e religa somente às 19, justamente para que a gente possa avaliar a adequada ingesta oral no restante do período, né? Já que ele fica 10 horas com essa dieta interal ligada. E a gente pensa também em desligar a dieta 1 hora antes do jejum, para que ele tenha vontade de comer, e religar a dieta 1 hora após do jantar, para que ele possa também não ter empachamento e até ingerir a ceia, né? Porque a ceia também é entregue às 9 horas. As meninas da nutrição clínica, o qual fez o protocolo junto com a gente, fazem a avaliação da ingesta oral por 3 dias consecutivos. E aí elas avaliam a média de ingesta oral desse paciente e, em conjunto, nós decidimos se o paciente tem condições, né, de retirar a sonda com ou sem suplementação oral e ficar somente com a via oral.
Eu vou exemplificar um pouquinho para vocês de como seria a avaliação da ingesta oral. Aqui é um questionário onde tem todas as refeições oferecidas pelo hospital. Em cada refeição consta a porcentagem, né, do que o paciente possa ter ingerido, e aí ou o paciente se consciente orientado, ou o acompanhante, ou as nutricionistas podem estar preenchendo esses valores. No final, é calculada a média, né, a porcentagem final, tanto das calorias quanto das proteínas, e aí a gente avalia se tem condições de retirada ou não. Aí, se eu posso tirar a sonda antes dos 3 dias? Sim, mas em comunicação, em discussão entre a nutricionista da MTN, nutricionista clínica e o médico responsável, né? Sempre é importante que a gente tenha essa comunicação para a boa recuperação desse paciente. E aí eu vou falar um pouquinho dos pontos do porquê dessa importância. Os pacientes que permanecem por longos períodos em UTI, eles tendem a ter sua ingestão oral diária bastante reduzida, né? Eles chegam até menos de 50% da ingesta oral diária, além de uma perda exacerbada de massa magra, né? Perdendo força muscular e tônus muscular. Então, é importante a manutenção de uma terapia nutricional por um maior período e a adequada avaliação para a sua retirada. Como o Carol falou anteriormente, esses pacientes eles já vêm com alguns sintomas, né? Já vêm com falta de apetite, com perda de paladar, então eles já perdem peso antes de internar, né? E já reduzem a ingesta oral, então esses pacientes já vêm com risco nutricional para a internação. Tem estudos que mostram até que mesmo com a ingestão oral adequada, esses pacientes muitas vezes precisam de suplementação, né, oral, para que tente recuperar o que foi perdido, né? Então, é uma das importâncias. Outra coisa é a disfagia, ou a dificuldade de deglutir, né? Longos períodos de ventilação mecânica e a presença da dificuldade da deglutição já como um dos sintomas do COVID pode gerar uma redução da ingesta oral, uma perda de peso e um maior risco para broncoaspiração. Então, é de suma importância que tenha avaliação do fonoaudiólogo para a liberação dessa dieta oral. Queria deixar uma frase que é muito falada, né, no nosso setor, que é nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, que é para frisar a questão da comunicação. Então, uma coisa que, né, a Braskem incentivou foi justamente isso, a discussão multidisciplinar. Né? É necessária a comunicação entre todos os setores, entre todas as equipes, que é o maior beneficiado é o nosso paciente. Né? E a gente está aqui para questionamentos, para dúvidas, para aprender e para ensinar. Então, é bastante importante essa comunicação entre todos nós. Nesse slide, a gente colocou algumas referências, né, de discussão de artigos que o nosso setor faz, para auxílio também nesse tempo de pandemia, né, e também para essa nossa apresentação. Então, se vocês quiserem na íntegra, pode mandar e-mail para a gente, que a gente pode estar mandando para vocês, assim como dúvidas, tá? E queria agradecer a oportunidade, né, da gente vir aqui falar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa luta diária, né? E tem mais luta por aí, né? Queria agradecer bastante e qualquer coisa estamos por aqui para qualquer dúvida.